vai pegar o carro, porque a gente vai lá para Coroa Vermelha. Quando nós viemos para Porto Seguro, nós sabíamos que tinha muitos lugares que nós gostaríamos de visitar. Então a gente foi ver o Caminho de Moisés e na volta desse passeio do Caminho de Moisés, que passa pela praia de Coroa Vermelha, nós vimos que ali havia um museu do descobrimento. Mas a gente ficou intrigado porque, na verdade, já existe um museu do descobrimento na entrada de Porto Seguro. Então a gente percebeu que era o Museu do Descobrimento na visão dos povos originários. E aí a gente resolveu entrar para ver qual é a história que os povos originários estavam contando naquele lugar. Aqui eu vou ler um trecho para vocês dessa carta memória para a reflexão do povo Pataxó, para as lideranças, parentes e comunidades. Joel Braz Pataxó. Estou escrevendo esta carta para comunicar com vocês. O momento é drástico e perigoso, talvez mais do que vocês pensavam, não é verdade? Pois bem, talvez só agora vocês estão vendo. Não sei se vocês já esperavam que fosse tão complicado a luta indígena, a luta pela terra, a luta pelos nossos direitos. É visto que o índio bom é o índio que não luta por terra, o índio que não reclama por seus direitos. O índio que fica calado, o índio que fica e sofre calado igual a ovelha. Esse índio é bonzinho, não mexe com ninguém, é um índio surdo, mudo e cego. Eu vou dar exemplo. Se nós, os Pataxós, vivíamos trabalhando para os fazendeiros da região, como acontecia com nossos pais, tios, nos anos 60, 70 e até nos anos 80, aí nós éramos bonzinhos, trabalhando como boias frias, cumprindo horários de 6 horas da manhã até 5 da tarde, acordando 4 horas para a tarefa do trabalho, dando lucro aos patrões, é claro, e ainda seriam chamados de preguiçosos. E aqui segue a carta de Joel Braz Pataxó. Ao final, agora nós vamos olhar no quadro da vida de nós, Pataxó hoje, com 15 aldeias no litoral de Santa Cruz de Cabralha até o município de Prado e mais uma aldeia em Minas. E aqui segue a carta, nomeando as aldeias. Quando os portugueses, então, chegaram aqui na região de Porto Seguro, lá no início do século XVI, eles encontraram várias comunidades indígenas, principalmente os tupinambás e os pataxós. O contato dos europeus, com os povos indígenas, teve consequências que foram devastadoras, para todas essas populações dos povos originários. Então, muitos indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, a gripe. Comunidades inteiras foram dizimadas, e populações inteiras foram contaminadas. Teve também muita violência, houve conflitos armados e massacres, que os portugueses então ali provocaram utilizando armas de fogo e outras tecnologias bélicas muito superiores aos armamentos que os indígenas tinham. Depois, a escravidão, Muitos indígenas foram escravizados e forçados a trabalhar em condições brutais. Houve muita perda de terras, as terras indígenas foram ocupadas pelos colonizadores e eles perderam seu território. E perdendo seu território, eles perderam quase que toda a sua cultura, a sua ancestralidade, os seus recursos naturais. Tudo isso foi tirado dos povos indígenas. A própria cultura indígena foi suprimida com a imposição da religião. Então a gente pôde ver ali onde foi realizada a primeira missa no Brasil, que foi aqui em Porto Seguro. A gente vê que foi um lugar, na verdade, de um primeiro embate entre os portugueses e os povos originários. Então todos esses eventos tiveram um impacto muito profundo, e muito duradouro nas comunidades indígenas, não só dessa região, mas de todo o Brasil. E o que acontece hoje é que os povos lutam para preservar a sua cultura e seus direitos e lutam bravamente
tentam se organizar em pequenas comunidades, pequenas organizações. Discurso de Jerry Matalauê, missa de abril de 2000. Hoje é um dia que poderia ser um dia de alegria para todos nós. Vocês estão dentro da nossa casa, estão dentro daquilo que é o coração do nosso povo, que é a terra. Onde todos vocês estão pisando, isso é nossa terra. Onde vocês estão pisando, vocês têm que ter respeito, porque essa terra pertence a nós. Vocês, quando chegaram aqui, essa terra já era nossa. E o que vocês fazem com a gente? Nossos povos têm muitas histórias para contar. Nossos povos nativos e donos dessas terras, que vivem em harmonia com a natureza, Tupi, Xavante, Tapuiá, Caiapó, Pataxó e tantos outros. Séculos depois, estudos comprovam a teoria contada pelos anciões de geração em geração dos povos, as verdades sábias que vocês não souberam respeitar e que hoje não querem respeitar. São mais de 40 mil anos em que germinaram mais de 990 povos, com culturas, com línguas diferentes, mas apenas em 500 anos, esses 990 povos foram reduzidos a menos de 220. Mais de 6 milhões de índios foram reduzidos a apenas 350 mil. 500 anos de sofrimento, de massacre, de exclusão, de preconceito, de exploração, de extermínio de nossos parentes, aculturamento, estupro de nossas mulheres, devastação de nossas terras, de nossas matas, que nos tomaram com a invasão. Hoje querem afirmar a qualquer custo a mentira do descobrimento, cravando em nossa terra uma cruz de metal. Levando nosso monumento, que seria a resistência dos povos indígenas, símbolo da nossa resistência e do nosso povo. Impedir a nossa marcha com um pelotão de choque, tiros e bombas de gás. Com o nosso sangue comemoraram mais uma vez o descobrimento. Com tudo isso, não vão impedir nossa resistência. Cada vez somos mais numerosos. Já somos quase 6 mil organizações indígenas em todo o Brasil. Resultado dessa organização, a Marcha e a Conferência Indígena 2000, que reuniu mais de 150 povos. Teremos resultado a médio e a longo prazo. A terra, para nós, é sagrada. Nela está a memória dos nossos ancestrais, dizendo que clama por justiça. Por isso exigimos a demarcação dos nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas e às nossas diferenças, as condições para sustentação, educação, saúde e punição aos responsáveis pelas agressões aos povos indígenas. Estamos de luto. Até quando? Vocês não se envergonham dessa memória que está na nossa alma e no nosso coração? Nós vamos recontá-la por justiça, terra e liberdade. Essa carta é um documento final da Conferência dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil. O Brasil que a gente quer são outros 500. Para fechar essa visita aqui em Coroa Vermelha, a gente chegou aqui, ó. Aqui, 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral, conforme testemunho de Pero Vaz de Caminha na sua história, na histórica carta. Pero Vaz de Caminha era o escrivão, né, da expedição. Aqui, 26 de abril de 2000, Ângelo Cardeal Sodano, legado da santidade, o Papa João Paulo II e o Episcopado Católico celebraram missa gratulatória pelos 500 anos do Brasil. Gente, foi aqui. Foi aqui. Qualquer semelhança não é coincidência. A verdade que fica para nós que visitamos aqui
tanto o Museu do Descobrimento na visão dos portugueses quanto o Museu do Descobrimento na visão dos povos indígenas é de que há narrativas diferentes e narrativas problemáticas. A narrativa dos portugueses ignora a presença e a história das populações indígenas, né, que já habitavam a região há milhares de anos. Então, para eles, esse termo descobrimento não existe. Ele pode ser visto como uma forma de apagar a sua história, de querer apagar a sua história e a sua cultura. Além disso, o museu ele pode não estar abordando, assim como toda a história que a gente sempre aprendeu nos livros escolares, não abordar adequadamente, né, questões importantes. Esse descobrimento, na verdade, foi uma invasão das terras dos povos originários. O que nos dá algum alento é que as comunidades ainda resistem, os povos originários tentam se organizar em instituições, em organizações. Tem muitas organizações não governamentais que apoiam os povos originários, os povos indígenas das mais variadas tribos, para que eles resistam a uma aniquilação da sua religião, dos seus costumes e da sua tradição. Foi muito bacana essa visita, foi muito importante porque reaviva em cada um de nós a necessidade da gente não esquecer a nossa origem. Não somos povos que somos europeus, não somos europeus, somos povos originários, descendentes que temos a ancestralidade dos povos originários, indígenas, e que por isso cada um de nós tem que resistir a qualquer tentativa de aniquilamento dessa cultura indígena e pela luta, e que a gente possa lutar pela demarcação das suas terras, dos seus espaços e divulgar e apoiar a sua cultura, as suas tradições, sem querer aniquilá-los.